Achados e Pedidos é um espaço de encontros profundos com a alma humana. Aqui, compartilho histórias, reflexões e conversas sobre tudo que foi achado no caminho e os muitos pedidos que fazemos à vida. Um convite para escutar com o coração e, quem sabe, se reconhecer no outro. Eu sou Joana Madia, coach ontológica, mentora, palestrante e uma mulher que sabe fazer as perguntas certas. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Achados e Pedidos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente me instiga muito. E aproveitando que nesse mês de junho é Dia dos Namorados, eu resolvi trazer esse tema como um manifesto. Um manifesto de uma mulher de 51 anos, no caso eu, que passou por histórias amorosas que me fizeram muito feliz, mas que de alguma forma vive uma dor em relação ao masculino. E observa isso não só nas relações que eu vivi, mas em processos de atendimento que acontecem aqui nesse espaço. Homens, o silêncio não constrói relações. E isso para mim é tão profundo e tão verdadeiro, que em muitos momentos eu percebi que relações que eu estava vivendo foram morrendo e minguando, porque do meu lado existiam homens que de alguma forma não compartilhavam aquilo que sentiam, aquilo que pensavam, o que desejavam, o que não desejavam, o que gostavam e o que não gostavam. E aqui a gente pode falar, Jô, mas é da natureza do homem. Acredito que sim, eu tenho um filho homem e observo essa característica nele desde pequeno. Muito diferente da minha filha, que muitas vezes tem mais, acaba expressando um pouco mais a forma de pensar dela, as emoções. Mas esse é um convite que eu faço constantemente a meu filho. Vamos falar daquilo que se pensa. Vamos falar sobre aquilo que você pensa, vamos falar sobre o que você sente, meu filho, porque a única forma de construir uma relação é quando ambos os lados entregam e põem na mesa insumos, emoções, pensamentos que de alguma forma vão tecendo uma teia a dois. Acredito também que esse silêncio, além de ser da natureza masculina, eu acho que ela vem muito mais de uma questão cultural do que da natureza masculina. E eu acho que isso é tão enraigado uma coisa na outra que a gente já não sabe dizer se é da natureza masculina ou se é da educação, da cultura, da sociedade em que vivemos. E preciso dizer que isso é uma dor não apenas para a mulher que vive do lado de um homem que não fala o que sente, não fala o que pensa, mas acho que essa é uma dor muito mais interna do que externa, porque eu acredito que cada um de nós, de alguma forma, colhe, em primeiro lugar, individualmente, aquilo que planta, sem perceber. Eu vejo aqui, nesse sofá, nessa cadeira, quantos homens que vivem um universo de dores, desafios, tristezas, angústias, que não conseguem colocar para fora, com suas parceiras, nas empresas, com as pessoas que mais amam. Então, acho que o meu manifesto seria, antes de ser de uma mulher que aqui busca um companheiro em que possa construir uma relação com presença emocional, com entrega emocional.
estruturado a partir de alicerces fortes, tem um convite de uma mulher muito empática que acredita na evolução e na transformação masculina, porque eu sou prova viva do que eu acompanho aqui. E eu vejo quanto esses homens, bravos guerreiros de coração aberto, se entregam nessa jornada que eu os convido, para que eles possam se desnudar, para que eles possam se encarar e para que eles possam se alimentar daquilo que existe de melhor dentro deles. E, por consequência, acaba se criando e construindo relações externas muito mais ricas, muito mais eficientes, muito mais estruturadas e robustas. Então, homem, eu te pergunto, quantas coisas você desejaria falar que você não fala? Quantas coisas você sente que nem você percebe muitas vezes? Outro dia eu convidei um coach para falar sobre tristeza com um amigo e perguntei para ele se ele se percebia triste. Ele olhou para minha cara e ficou assim, cri, cri. E aí eu perguntei para ele, você imagina? Daí, antes fiz uma outra pergunta, e como é que é a raiva para você? Ele falou, não, a raiva eu sinto. Eu falei, como é que ela é? Aí ele me descreveu. Eu falei, você imagina por que você tem mais facilidade para acessar a raiva do que a tristeza? Ele falou, não, quase nunca me pego triste. Eu falei, pois é, quantas vezes a raiva não mascara a tristeza? E quantas vezes a tristeza não vem mascarada da raiva? Dá na mesma, mas acho que são caminhos distintos. Socialmente, os meninos são educados para bater, para guerrear, polícia e ladrão, né? Para ter esse impulso de força, de masculinidade, de energia. E a raiva é uma emoção e uma energia muito usada nesses momentos. Agora, na minha época era assim, acho que até na dos meus filhos, eu não sei essa nova geração de piquiticos na escola. Agora, quantas vezes um homem pode sentar e chorar? Quantas vezes na escola existiu espaço para ele falar da dor dele? Quantas vezes existiu espaço para ele dizer da tristeza dele? No meu caso, que sou mulher, era assim, engole o choro, porque senão apanha. E é sobre isso. Não existia espaço, não existe espaço para cultivarmos algumas emoções que aparentemente nos colocam num lugar mais delicado, fragilizado, com menos potência e virilidade. E aqui eu te pergunto, qual é o preço disso? Como é socialmente criarmos meninos que têm que ser fortes o tempo inteiro, têm que ser viris o tempo inteiro? Têm que passar por cima e nem reconhecer, para mim isso é mais profundo ainda, nem reconhecer as emoções e os sentimentos. E aí, naturalmente, vão se criando homens com pouco músculo em relação às construções humanas. Homens que não conseguem falar deles e, por consequência, não conseguem reconhecer uma parceira que traz esse espaço e que convida eles para esse lugar. E aí do lado de cá, como mulher, eu te digo, esse espaço vai ficando muito solitário, muito silencioso e um eco injusto e desequilibrado, onde apenas um lado tem voz para expressar aquilo que sente. E nesse lugar, não é possível construir nada.
é árido, é duro, é inóspito, é desleal. Desleal consigo mesmo, porque você não está inteiro, nem na sua vida, nem naquela relação. E é desleal com o outro, pois apenas um lado se expõe, pois apenas um lado é vulnerável, pois apenas um lado luta por essa construção. E eu vejo, chega uma hora que nós mulheres, que eu, a gente cansa. A gente cansa de falar sozinha, a gente cansa de vibrar sozinha, de pulsar sozinha, de gozar pela vida sozinha. E eu acho que todo mundo sai perdendo nessa história. Nós, mulheres, vocês, homens, as famílias, as relações, os ambientes de trabalho, as equipes, a sociedade como um todo. No mundo onde apenas a potência viril e agressiva é valorizada, a fragilidade e a vulnerabilidade, a exposição e a expressão acabam se tornando seres não gratos, mas que trazem expressões vividas profundamente diferentes da raiva, tão ricas quanto, tão importantes quanto, mas através de avenidas diferentes. E isso devasta o solo. E isso machuca uma mulher inteira, potente, que não tem medo de ser quem ela é, mas que também busca um homem, que não negligencie nenhuma parte dele, que não ampute nenhuma parte do seu mundo emocional, da sua vida, para poder sobreviver. Respostas não é sobre isso. Fazer corretamente nunca foi sobre isso. Saber fazer, muito menos. Mas é poder estar disposto, aberto, para dar as mãos à sua parceira, à vida, à pulsão de vida, e poder descobrir solos, mares antes nunca navegados. Poder se encontrar no escuro com quem se mais teme, mas ter ao lado quem se ama. É muito mais fácil e muito mais gostoso. Então, eu termino hoje o meu manifesto de uma mulher de 51 anos que ainda acredita no amor, que ainda acredita na alegria de aprender com outra alma e poder viver a vida nesta união de uma relação, mas que não tem mais espaço para ter ao lado pela metade, principalmente quando se é inteira, e é sobre isso. Espero que você tenha um lindo Dia dos Namorados e que você possa viver esse amor inteiro, íntegro, coerente, que pulsa a vida, que pulsa o desejo, que pulsa a alegria. Pois eu vivo isso também, em diversos aspectos da minha vida, e tenho certeza que um dia meu companheiro também irá chegar. Aproveite seu dia, curta, celebre, ame, pulse, porque é sobre isso, estar vivo e viver a sua grandiosidade da forma mais bonita e inteira possível. Te espero para o nosso próximo episódio, Achados e Pedidos. Mais uma vez é uma alegria ter você comigo. Até breve.
Sticky pistol leaning into a statement. You make me feel like Mr. Sunshine himself. You make me feel like it's gonna hit the grass while we're rolling. Damn, skipper baby, you make me feel like the Amazon's running between my thighs. You make me feel love. You make me feel You make me feel like a candy apple, red and horny. You make me feel like I wanna be a dumb blonde in the centerfold, the girl next door. And I would open the door and I'd be all wet with my teeth soaking through the started little t-shirt that I wear brick, and you would open the door and tie me up to the bed. You make me feel love.